Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gleice e hoje eu vou trazer para vocês o resumo de um livro que eu acho que é o melhor livro que eu já li na minha vida, e olha que eu já li muitos livros, tá? O livro chama Hábitos Atômicos, e hábito é algo que a gente fez já com tanta frequência que se tornou automático, né, que a gente faz sem nem perceber. Por exemplo, uma pessoa que está aprendendo a dirigir, ela vai ter que focar ali em guiar o carro, em olhar pelo retrovisor, em olhar naquele espelhinho da frente, que não sei se não é retrovisor também, em passar marcha, vai ter que estar focada em tudo. A partir do momento que ela faz aquilo muitas e muitas vezes, ela não vai pensar mais para fazer, então se torna um hábito. E atômicos significa que é minúsculo, né? Que átomo é o menor tamanho assim de tudo que existe, né? E vários deles formam uma molécula e aí forma tudo que existe. Então o livro trata de hábitos minúsculos que compõem algo muito maior, né? Como se fossem pequenos tijolinhos de uma construção. Que a depender, se for hábitos bons, o resultado disso vai ser sucesso, entre aspas, vai ser uma coisa boa, e se for hábitos ruins, vai ser uma coisa boa, né? E através do livro, o autor explica como nós podemos meio que manipular os nossos hábitos e as nossas ações a nosso favor, para conseguir o que a gente quer. É muito, muito interessante esse livro. Até assim, eu fico pensando que livros são a forma mais fácil, né, da gente ter acesso a cérebros absurdamente inteligentes. Muitas vezes levou uma vida inteira de pesquisa, de experimento, de estudo, de teste e validação para poder comprovar que aquilo funciona, como é o caso desse livro. E eu gostei muito também que tem algumas partes que os leitores mais técnicos do livro consideram até acessórios, que são muitas histórias, são exemplos, mas eu acho que enriquece muito o livro no sentido de facilitar a compreensão. Por exemplo, eu lia muito na minha vida, então eu conseguia entender com muita facilidade os livros que eu lia, né? Depois que eu entrei para a faculdade, eu passei a ler mais livros técnicos, e aí tinha muita coisa que eu já tinha mais uma dificuldade de compreender. E esses livros que traz histórias, que dá um exemplo ali mais prático daquilo, mais palpável, ajuda a clarear, né, a compreensão. Então é um livro maravilhoso. O autor começa contando a história de vida dele, né, que no colegial, que a gente conhece como ensino médio, ele teve um acidente que quebrou o nariz, fez algo no crânio dele, estufou os olhos, um monte assim, de coisa que parecia simples, mas que mudou a vida dele de cabeça para baixo, e graças a Deus ele conseguiu se recuperar, mas para a vida voltar ao normal levou um bom tempo, né? E esse acidente foi num jogo de futsal, isso era uma parte muito importante da vida dele, o pai dele tinha sido jogador também, enfim. E aí depois ele voltou, mas ficou no banco de reserva, entrou para a faculdade, conseguiu entrar para o time, mas demorou para ser titular, então ele decidiu nesse tempo focar em colocar a vida dele em ordem, né? Ele morava como se fosse numa república, né, da faculdade, então estava todo mundo focado em festa, em farra, geralmente uma bagunça esses quartos, e ele focava em manter o quarto dele organizado, limpo, ter uma boa rotina de estudos, de sono e dormir cedo, e com isso ele conseguiu tirar boas notas. Depois já começou a fazer exercício físico, conseguiu ir de 70 e poucos quilos para 90 e poucos, se eu não me engano, ele fala no livro que é bem alto, então ficou bem forte, e foi um processo gradual. Durante toda a faculdade, assim, ele começava meio que como ninguém nessa parte do jogo, e no final conseguiu todas as medalhas possíveis. E aí ele meio que levou isso para que ele só limpava o quarto, estudava, ia dormir cedo enquanto todo mundo estava no bolo, que isso deu uma sensação de controle sobre a vida dele, e voltou a autoconfiança, as notas melhoraram, enfim. E aí depois, né, que ele atingiu esse resultado, que para as pessoas sempre parece que as pessoas tiveram sucesso do dia para a noite, mas essa parte sofrida, entre aspas, ninguém está vendo, é invisível, ele fala, levou para todas as áreas da vida dele, né? Essa coisa assim de que não existe sucesso do dia para a noite, não existe um ponto de virada, são um conjunto de micro decisões, de micro ações, de micro hábitos que levam aos resultados bons ou ruins, porque os nossos hábitos são como dinheiro no banco, por exemplo, com juros compostos, né? Se a gente tem bons hábitos, aquilo vai se acumulando de forma exponencial, vai se multiplicando, e chega um ponto que dá isso como se fosse esse ponto de virada, e vai crescendo, que parece que é absurdamente, mas foi um trabalho invisível por um bom tempo.
Da mesma forma, se for ruim, como nas finanças, você deve, vai se endividando, chega um ponto que vira uma bola de neve de coisas ruins, né? Tanto pode ser exponenciado por bem quanto por mal. Ele fala que a gente melhorando 1% por dia, no final do ano a gente vai estar 37 vezes melhor. Mas se a gente melhorar 1% todo dia, não vai ficar na mesma, vai cair para quase zero. Então ele fala que levou isso para os negócios, né? Para as pesquisas, para tudo que ele se dispôs a fazer na vida. Ele percebeu que o sucesso não era algo da noite para o dia, nem era questão de sorte, era questão de um pouquinho todo dia, né? Então, vou dar uma colinha aqui. Eu li esse livro ano passado, não estava assim muito na ideia de criar o canal, né? Então, agora eu precisei dar uma boa revisada para relembrar as coisas. Ele fala dessa questão que eu já falei para vocês, né? De que é difícil construir hábitos sem voltar a estaca zero, porque por um bom tempo a gente fica nessa coisa ainda de não ter resultado e dá muita tentação de voltar a fazer o errado, né? O mais fácil. Sempre vai ser mais tentador, sempre vai ser mais fácil fazer. É um trabalho cansativo e meio que a gente não sabe se vai dar certo. Os temas são mais importantes que as metas para a gente alcançar resultado. Não é que as metas não sejam importantes, elas são no sentido de ter uma direção para você saber para onde você quer ir, né? É bom você saber a meta para você saber a direção. Mas os sistemas, os processos são mais importantes que a meta, porque ele dá o exemplo de todos os times que vão para o campeonato, para a Copa do Mundo, por exemplo. Todo mundo ali tem a meta de ganhar, mas nem todo mundo ganha, porque conta muito o processo do sistema, o que aqueles jogadores fizeram a cada dia, do que eles se alimentaram, como que era a rotina de sono, como que era a rotina de treino, e não adianta o jogador faltar um mês para o jogo, agora eu vou treinar 24 horas. Não, tem que ser uma frequência absurda de tempo de treino. Conta muito mais a frequência, o tempo, do que a intensidade em pouco tempo. Então ele fala até assim que se um treinador, por exemplo, só focar em melhorar cada mini parte de um jogo, de como ele treina os jogadores dele, né? Ainda é possível que ele seja campeão no final. Mas se ele só focar na meta, é muito difícil que ele seja campeão. Então ele fala que os sistemas, os processos são mais importantes do que as metas. É que ele fala que os nossos hábitos moldam quem a gente é. A gente é aquilo que a gente faz repetidamente, né? Os hábitos moldam nossa identidade. A primeira camada é a dos resultados. Por exemplo, é como se fosse mais superficial, né? A gente quer perder tantos quilos, a gente quer vencer uma competição, a gente quer terminar uma tese de mestrado. A segunda é a fase dos processos, onde focamos em implementar processos e melhorar os hábitos do sistema. Sempre recomenda pegar, por exemplo, uma fase de um jogo ou o projeto de uma tese, de um TCC e diminuir cada menor parte que você puder e em cada etapa você melhorar, nem que seja 1% em cada etapa. E também a importância de melhorar o ambiente, né? De facilitar, porque, por exemplo, se o nosso ambiente está um caos, se tudo à nossa volta vai facilitar para a gente continuar no hábito ruim, a gente está com uma resistência maior, né? De conseguir fazer o que é certo. Então fala em organizar o ambiente e até amizades de forma que facilite a gente fazer o hábito que a gente quer. Eu não sei se é já nessa etapa do livro, mas em algum momento ele fala do exemplo, por exemplo, se você quer fazer exercício físico, você já deixa a sua roupa ali, para quando você acordar você ver os pesos que você vai usar, já deixa tudo organizado ali, de que facilita você só acordar, colocar sua roupa e fazer seu exercício. E seja qual for o hábito, você deixar um ambiente preparado para facilitar que você execute aquele hábito. E o terceiro, e o mais profundo, é a camada de identidade, de como a gente se enxerga. Ele até dá o exemplo de se uma pessoa quer parar de fumar e ela fala, alguém oferece um cigarro e ela fala: não, obrigado, eu estou tentando parar de fumar. Ela ainda se enxerga como um fumante. Mas uma pessoa que responde: não, obrigado, eu não fumo, ela dentro de si já virou ali uma chavinha que ela não é mais um fumante. E muito provavelmente aquela que falou que estava tentando vai voltar a fazer, a repetir o hábito, e a que falou que não faz mais, não vai fazer. E pode parecer assim uma coisa muito boba, mas é verdade, até com a alimentação. Até citando no livro também um exemplo de uma amiga dele que queria perder peso. E cada decisão que ela ia tomar, ela falava assim: o que uma pessoa saudável faria? O que uma pessoa saudável faria? Se a pessoa já se enxerga como uma pessoa saudável, quando ela ainda não é, e toma decisões que aquela pessoa tomaria, aquilo leva ela muito mais longe do que se um dia ela quisesse tomar uma super decisão, fazer uma super ação, que logo ela vai voltar para outro hábito. Então a terceira camada é da identidade. E esses hábitos focados em identidade têm um poder muito maior da gente aderir eles e
ficar, não voltar a praticar o que praticava. A mudança de comportamento acontece quando existe uma mudança de identidade. O que você faz é a indicação do tipo de pessoa que você acredita ser. Para progredir e se tornar a sua melhor versão, você deve rever suas crenças continuamente, e no livro ele fala até que é importante se desapegar dessa coisa de identidade, porque a gente não é dono da verdade, né? Então, para evoluir, a gente precisa o tempo todo estar observando outros pontos de vista e observando a nossa própria identidade, que a gente afirma ser, para poder a gente conseguir evoluir e melhorar como pessoa. Porque a gente pode estar certo, pode não estar, né? Porque o cérebro cria hábitos. Hábitos estão fortemente ligados à repetição. Ele fala o exemplo do café, quando a gente quer passar a tomar esse café sem açúcar, às vezes a gente toma café o dia inteiro. Aí decide tomar café sem açúcar e diminui para 3 vezes por semana. Então não é aquela coisa de que em 7 dias você vai conseguir mudar um hábito. Depois de umas 58 vezes que você tomou café sem açúcar, você vai acostumar com ele. E eu não sei se foi no livro ou foi em algum outro lugar, que eu já li tantos livros parecidos assim no assunto, nem tão bom quanto esse. Eu acho que foi no livro mesmo, um estudo que fala que pediu para umas pessoas, uns alunos fazerem fotografias, pediu para alunos fazer a fotografia mais perfeita que eles pudessem e pediu para outro grupo repetir a mesma foto durante uma boa quantidade de dias, eu acho que mais de um mês. E a foto melhor era daquelas pessoas que repetiram uma grande quantidade de vezes. Então, tanto para fixar um hábito quanto para ser melhor em uma coisa, não é a gente tentar fazer da melhor forma, é a frequência que a gente faz, é a prática que leva a gente tanto tornar aquilo automático quanto fazer da melhor forma possível. O comportamento precisa ser repetido várias vezes até que ele seja incorporado na mente. Às vezes precisamos deixar de lado a métrica tempo e nos preocupar em fazer pequenas progressões diárias para termos um número significativo de repetições. Repetir para progredir. Além da repetição e modelando sua identidade, ensina algo valioso, confiar em si mesmo. Tem um processo simples de 2 etapas para mudar a sua identidade. Decidir o tipo de pessoa que quer ser e depois provar isso para si com pequenas vitórias. No fim das contas, nós nos tornamos nossos hábitos. Quando a gente decide quem a gente quer ser, né? E a gente se compromete com fazer determinada coisa e a gente cumpre, a gente vai ganhar autoconfiança, porque está provando para si mesmo que a gente consegue, que a gente tem palavra. Um exemplo que eu acho que eu já falei em outros vídeos é se a gente se compromete a acordar a tal horário e eu não me organizei, não sei, a cama tá tão boa, vou ficar mais um pouco. Então a gente vai fazendo a nós mesmos pensar que nós não temos palavra, que nós não somos confiáveis e que tudo bem não cumprir o que se comprometeu, porque a gente é assim mesmo, é uma pessoa que não tem comprometimento nem palavra. Então é sobre decidir quem você vai ser e provar para você que você vai ser a pessoa mesmo com essas pequenas vitórias, com esses pequenos cumprimentos de palavra a cada dia. Aí, como mudar? Realmente, esse livro é muito bom, porque ele é muito prático. Além de trazer toda essa teoria, ele dá muitos exemplos práticos e ferramentas para a gente realmente conseguir mudar como pessoa, implantar bons hábitos e continuar com esses bons hábitos. Ele fala no livro sobre 4 leis da mudança de hábitos, que é tornar o comportamento claro, tornar o comportamento atraente, tornar o comportamento fácil e tornar o comportamento satisfatório. Como tornar um comportamento claro? Ele fala que é mais importante do que motivação é tornar esse comportamento claro, porque muitas vezes a motivação é importante para a gente continuar, para a gente começar, a gente se afoga ali, se empolga com uma coisa, mas logo é tentado a voltar a fazer o que é mais fácil, o que é mais cômodo, o que é mais gostoso. Então, quando a gente torna o comportamento claro, é muito mais fácil de ser algo duradouro. Um exemplo é, eu vou ler por 15 minutos todos os dias, às 14 horas, em minha poltrona. Então ele cria tipo uma fórmula. Eu vou, comportamento, você vai colocar o que você vai fazer, definir horário e definir o local. Quer dizer que todo dia vai dar certo também, gente? Não, né? A vida tem imprevistos e tal, mas tem também no livro comprovações. Eu não lembro agora exatamente o que, se era doar sangue, alguma coisa no livro, que as pessoas que se comprometiam colocando o comportamento, o horário e o local, tinha uma porcentagem muito maior das pessoas cumprirem aquilo que tinha se planejado, né, se comprometido. Então, muitas vezes a gente acorda cheio de empolgação, cheio de motivação, mas não está claro ainda o que vai fazer, então a gente não faz. E quando está ali, a gente até libera a mente, né, para outras coisas, porque é só checar ali e está claro o que vai fazer. Outra coisa é criar hábitos, é pegar uma coisa que você já faz e colocar uma coisa que você precisa fazer. Aí ele dá o exemplo do café, né?
todo dia a gente toma café, ou todo dia a gente escova os dentes. Depois de tomar café, eu vou ler 15 minutos. Depois de escovar os dentes, eu vou fazer 20 minutos de exercícios. Chama o empilhamento de hábitos, né? Unir algo que você já faz para facilitar com algo que você precisa fazer. A outra coisa que eu já citei no início é cuidar do ambiente, que é deixar mais ou menos organizado e ter um lugar para cada coisa. Tipo, a cama é para dormir, a mesa é para comer, o sofá é para descansar. Cada lugar na sua casa, já falei sobre isso antes também, acho que aqui no canal mesmo, cada lugar tem, cada coisa tem o seu canto e cada coisa também tem o seu momento, né? Não ficar trabalhando na cama, nem mexendo no celular. A gente faz isso, mas se a gente quiser uma mudança efetiva de hábitos, a gente precisa organizar o nosso ambiente de forma que facilite a nossa vida. E a mesma coisa, se eu quero ler antes de dormir, já deixar o livro ali na cabeceira. Se eu quero ler de manhã, já deixar o livro perto de onde eu tomo café. Se eu preciso tomar um remédio, eu sempre esqueço, deixa perto da garrafa de água que eu sempre tomo. Tanto a gente pode criar um layout na nossa casa e na nossa vida, de forma que dificulte os hábitos ruins, tipo esconder alimentos ruins, ou nem ter em casa, ou nem passar naquele corredor do supermercado, quanto a gente pode criar situações para facilitar os hábitos bons. Segunda lei é torne o hábito atraente. Vincular algo que você gosta de fazer com algo que você precisa fazer. Por exemplo, você gosta muito de mexer no celular, tem que fazer exercício físico, você colocar. Depois que eu me exercitar 30 minutos, eu fico mais 30 minutos no celular, ou aí o tanto que você definir, se for um exercício menos ou mais, ou enfim. E também ter ali parceiros que facilitem a pessoa que você quer ser, né? Tanto de amizade, ou buscar no seu relacionamento, ou estar em um grupo do WhatsApp com o mesmo objetivo que o seu, porque vocês estão ali buscando os mesmos objetivos, vocês vão ter os mesmos assuntos, vocês vão se dar força quando um cair. A gente é muito influenciado pelo nosso meio, né? Outra coisa é tornar o hábito... A terceira lei é tornar o hábito fácil. Encaixe o hábito na sua vida e deixa espaço para o futuro. É o que eu já falei, né? Ler antes de dormir, deixar o livro no travesseiro, preparar o ambiente, ou dificultar ou facilitar para o que você quer. Para parar de procrastinar, ele recomenda a regra dos 2 minutos. É você quebrar o hábito em partes menores a ponto da primeira ação. Ficar 2 minutos e seja impossível você ignorar. Se você quer fazer exercício físico, você se comprometer pelo menos de colocar a roupa, fazer pelo menos uma flexão, pelo menos um alongamento, caminhar 10 minutos. E aí você estabelece primeiro esse início, e que todo dia você passa 7 dias só colocando a roupa, começa a caminhar, correr, consequentemente. Então sempre que você tiver algo que você está enrolando para fazer, porque provavelmente você acha muito complexo, muito difícil, então você quebra aquele em partes menores e começa a fazer uma coisa que seja extremamente fácil e impossível de não fazer. A quarta lei é tornar satisfatório. Quando a experiência é satisfatória, é mais fácil que a gente repita. Geralmente um hábito ruim, a gente sempre traz imediato, e a consequência negativa daquilo é a longo prazo. Por exemplo, eu quero comer doce, eu tenho prazer de comer doce agora, e eu vou engordar, não vai ser hoje, amanhã. A consequência é ruim a longo prazo. E quando é um hábito que vai ser bom pra gente, naquele momento não vai dar prazer, né? A gente vai ver o benefício a longo prazo. Então, é sobre tornar esse hábito satisfatório, a gente criar meio que recompensas imediatas para coisas que a gente quer fazer. Tipo, mesmo se você acha que uma coisa chata, uma coisa difícil, você se permitir pequenas recompensas para você se estimular, se animar a fazer aquilo, para você não ser uma maçã, senão você vai desistir, para você ir tendo pequenos prazeres no processo, não só lá no final. Também é importante rastrear os hábitos, né, para ver o progresso, que pode ser simplesmente dar check no calendário. No final do mês você fez tudo que você se comprometeu a usar algum aplicativo disso para E fala também sobre se você quebrar um hábito, a gente vai cair, a gente vai falhar, é impossível ter um processo ser perfeito, mas ele fala, caiu, retoma. Por exemplo, na alimentação não é um dia de lixo, comer errado o domingo inteiro, um exemplo. Uma refeição, tudo bem, depois voltar ao normal e não evitar se permitir falhar 2 vezes seguida, porque se for só um erro, não vai ter tanta importância assim. O problema é o estrago e o segundo e terceiro parte que tu desse erro. Então, a conclusão é que existe uma força muito grande nos pequenos hábitos que a gente subestima e que se a gente faz um pouquinho a cada dia, a longo prazo, com certeza a gente vai ser uma pessoa muito melhor, a gente vai ter conseguido muito mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se for dúvida, deixa aqui. A primeira resenha, eu não esqueci de falar nada para vocês, mas tive que recorrer muitas vezes à minha cola.
deixe seu comentário aqui, leia o livro porque tem muito mais. É impossível falar tudo num vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, cliquem no gostei e encaminhem para alguém que vai gostar desse assunto. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada por assistir.